Qual é o teu objetivo na hora de investir? Provavelmente é multiplicar esse valor investido o mais rápido possível É claro, e também reduzir ao máximo o potencial de perda dessas escolhas dos teus investimentos, não é isso daí? é claro, Então, para isso, a gente precisa de uma estratégia bem definida, que seja fácil de ser aplicada e vencedora também. Não adianta ser qualquer estratégia que não funciona. E a gente também precisa ter critérios objetivos para selecionar os ativos que irão entrar nessa estratégia. Porque não adianta a gente ter uma estratégia muito boa se o que a gente está selecionando para executar a estratégia é algo ruim. A gente vai perder dinheiro com isso. Então a gente precisa de 2 pontos: estratégia e critérios objetivos para selecionar esses ativos. Então eu separei esse vídeo aqui em 2 etapas. Primeiro a gente vai ver justamente as estratégias e a melhor estratégia que você pode utilizar e também os critérios que você pode utilizar para fazer boas escolhas. Então fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo tá bom pra caramba, vai te auxiliar muito na tua tomada de decisão de investimentos. Então já deixa um dedo like aí e se inscreve no canal. Fechou? Então vamos lá para a estratégia, tá? Então, você está começando a investir, o que pode ser uma boa estratégia? Normalmente a gente olha, tem 2 principais aqui. A gente tem o buy and hold e a gente também tem a estratégia onde a gente pode ir comprando nos melhores momentos e aproveitando do mercado, né? Então a gente acaba chamando essa estratégia de buy the dip, que seria comprar nos fundos e vender no topo. Então, a um primeiro momento, o que você acha melhor? O que vai te trazer um retorno melhor ao longo do tempo? Você comprar nos fundos e vender na alta, ou você comprar um pouquinho todos os meses? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, beleza? Quem já é investidor mais antigo aqui já sabe muito bem qual que é a estratégia que a gente adota. Mas você que está chegando, eu quero saber a tua opinião. Comenta aí. É melhor comprar no fundo e vender na alta, ou melhor comprar um pouco todos os meses, tá? E aí o que a gente tem é um estudo da Universidade de Yale, tá? Onde está na sua tela agora. E nesse estudo foi chegada à conclusão, levando em consideração o S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana, onde foi levado em consideração aportes mensais de forma recorrente, sem olhar para o preço, e também comprando no fundo e vendendo na alta, como se fosse possível fazer algum tipo de análise como esse. Mas na verdade, o que chegou à conclusão foi que comprar todos os meses, sem se importar com o preço, gerou um retorno maior do que saber quando é um fundo e saber quando é um topo histórico. Então, com isso, a gente chega à conclusão que é muito melhor a gente simplesmente separar uma parte do nosso salário e investir todos os meses em bons ativos. E a gente pode multiplicar ainda mais o potencial dessa estratégia entrando com preços mais atrativos, porque em alguns momentos, de fato, alguns ativos estão muito caros, estão muito acima do preço teto. E com isso, a gente acaba tendo uma performance um pouco menor do que a gente poderia ter. Então, uma boa estratégia é a gente unir aportes recorrentes com não comprar essas ações acima do seu preço justo. Se aquela ação que a gente selecionou estiver acima do preço justo, a gente vai lá e seleciona uma que a gente também está investindo que não esteja. E dessa forma a gente consegue maximizar o nosso retorno ao longo do tempo. Tá? Então, nesse gráfico que está na sua tela, você percebe que a linha preta ela acabou performando acima do que quem tentou acertar o fundo e vender no topo. E na verdade ainda foi levado em consideração que todo mundo conseguiu descobrir o fundo e o topo. E mesmo assim, investir todos os meses foi uma estratégia superior. Então a gente chama essa estratégia de buy and hold, tá? Então você vai comprar e manter esses ativos. Isso acaba acontecendo porque quem compra e vende esperando a próxima queda fica de fora do mercado. E as empresas acabam distribuindo dividendos também, que também é uma forma de gerar valor para o acionista. Então, quem está investindo todos os meses em boas empresas, comprando ali, está cada vez mais recebendo mais dividendos. E isso acaba aumentando o teu retorno, além de que você vai fazendo um preço médio ao longo do tempo, né? Então, você comprou uma ação por R$10, depois comprou a 15, depois caiu para 12, depois caiu para 8. Você está sempre comprando e está com preço médio histórico. Você não vai ficar com preço extremamente caro, nem um preço extremamente barato. Então, essa é a lógica por trás da estratégia buy and hold, que é a que a gente acaba utilizando por aqui, tá? E a gente também acaba utilizando também um pouco de precificação dos ativos ali para a gente não comprar esse ativo muito caro. Conforme a gente vê agora a Nvidia, que está num patamar extremamente elevado. A gente recomendou a Nvidia lá atrás, a gente teve uma performance de 700% em média de lucro, a gente desfez uma exposição dela porque a gente acredita que ela está muito esticada. O que a gente tinha de potencial máximo de ganho, a gente já teve. É possível que ela suba mais um pouco,
porém a gente acha que é um otimismo muito exagerado fora da realidade. Então a gente prefere ficar de fora nesses momentos. Então a gente busca empresas que estão descontadas em relação ao seu valor. E é por isso que a gente conseguiu capturar todo esse período de alta da Nvidia, ok? Então agora a gente vai para os critérios que a gente tem, tá? Então a gente já viu a estratégia, agora a gente vai para os critérios. E agora a gente gosta de utilizar bastante a ótica de bottom-up. Tem duas formas de a gente olhar, né? Bottom-up, olhando de baixo para cima, ou top-down, que seria olhar de cima para baixo. Meu Deus, Felipe, o que tu tá falando? Tá falando grego? Cara, não é nada demais, tá? Quando a gente está falando de top-down, a gente está falando de olhar o macro, a macroeconomia primeiro, para verificar se é uma boa começar a investir naquela empresa, pela macroeconomia de modo geral, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e verificar se aquele tipo de empresa pode se beneficiar. A gente já gosta de olhar as empresas com a ótica de bottom-up. A gente gosta de verificar empresas que têm crescido ao longo do tempo, entregando bons resultados, independentemente do cenário macroeconômico. Então a gente faz a análise primeiro da empresa e depois a gente olha a parte macro para verificar se agora ela ainda vai ter algo macroeconômico que vai ajudá-la a crescer ainda mais, tá? Então a gente começa olhando primeiro a parte da empresa, tá? E aí a gente tem alguns critérios que você já pode começar a anotar aí. E o primeiro critério é em relação ao histórico de resultados, porque a gente precisa tirar o máximo de empresa cacalhada para que tu não tome uma péssima decisão, que no começo, quem está começando a investir, precisa evitar ao máximo essas empresas que podem fazer com que tenha prejuízo, porque se tu tiver um prejuízo muito forte numa empresa, é possível que tu queira sair da bolsa. Então, nesse começo, a gente tem que maximizar os nossos resultados em empresas que têm um bom histórico. Então, você pega 10 anos daquela empresa e verifica se ela é lucrativa ao longo desses 10 anos, preferencialmente aumentando um pouco a lucratividade dela. Dessa forma, a gente vai reduzir aí por 80% a chance de tu selecionar uma empresa ruim. O segundo critério que eu gosto de dar uma olhada é verificar se a receita está crescendo uma proporção maior do que o EBITDA. Então, o EBITDA, para quem não sabe, a primeira coisa, são os ganhos antes do pagamento de impostos, de taxas, depreciação e amortização. Então, basicamente, é o lucro operacional da empresa. Então, o lucro operacional a gente pega a receita, diminui os custos variáveis, os custos fixos e também as despesas administrativas e tudo mais. Então, a gente chega no lucro operacional daquela empresa. Então, a gente percebe que se a receita está crescendo mais do que os custos dessa empresa, ela está gerando um valor bastante interessante aqui. Tá? E poucas pessoas acabam analisando isso, tá? Então essa já é uma dica valiosíssima, já valeu o teu like aí, né? Se não deixou o like, agora é o momento, tá? Então, exemplo disso, vamos dar uma olhada aqui na Hypera Pharma, tá? Então, uma empresa aí da Bolsa Brasileira que a gente tem acesso. Então, eu peguei aqui o resultado dela de 2019 até 2023, tá? Então, aqui a gente tem a parte da receita, a gente percebe que ela tem crescido a receita ano a ano, porém, se o EBITDA dela vem crescendo menos do que a receita, isso quer dizer que ela está crescendo, porém os custos estão crescendo em uma proporção maior. E esse é um fator não decisivo para se a gente vai investir ou não, porém é um alerta que aparece ali no nosso painel, tá? Pô, apareceu um alerta aqui, pode ser que isso dê um problema lá na frente. Agora tá legal, porém, pô, daqui a 3, 4, 5 anos, se isso começar a aumentar numa proporção exagerada como está aumentando, a gente precisa verificar o que pode acontecer lá na frente. Então, por exemplo, aqui, de 2019 para 2020, a receita dela cresceu 24%, enquanto o EBITDA cresceu 19,4%. Então, ela cresceu a receita mais do que o EBITDA. Em 2021, ela cresceu praticamente igual, né? Cresceu um pouquinho menos aqui, 45,19 que 45,97. Mesmo patamar, show de bola. 2022, receita cresceu um pouco mais. 2023, receita cresceu um pouco mais, tá? Então, esse é um bom parâmetro para você começar a colocar aí nas suas análises, tá? E aí outro ponto, a gente tem aqui a Educ, né, que é a empresa de educação aqui no Brasil, dona de várias universidades aqui, faculdades, né? E aqui a gente percebe já o contrário, né? 2019 para 2020, a receita cresceu um pouco, o EBITDA aqui teve uma queda bastante grande aqui, talvez tenha sido algum não recorrente, a gente precisa verificar de forma mais a fundo, né? E nos anos seguintes, a gente percebe que a receita, mesmo a receita crescendo, a gente percebe que o EBITDA tem crescido a uma proporção maior do que a receita. Então, aqui já é um ponto para a gente ficar atento, tá certo? Então, essa dica aqui é extremamente importante. Anote isso daí que vai ser um diferencial bastante grande na tua vida como investidor, tá? Outro ponto para você colocar como critério é dar uma olhada na dívida líquida
pelo EBITDA. Então, o EBITDA você já viu o que é, e a dívida líquida nada mais é que pegar a dívida bruta, a dívida total daquela empresa, diminuindo o caixa dela. Então, a gente chega na dívida líquida, o quanto que ela de fato deve. Em relação ao EBITDA, o quanto que ela gera de caixa. Então, em quanto tempo de geração de caixa essa empresa consegue pagar essa dívida dela. Então, quanto maior, quer dizer que ela está mais endividada. Então, anota aí, um nível máximo de endividamento que eu acho interessante para uma empresa é de 3,5 vezes o EBITDA. Então, a gente faz essa divisão e a gente vai chegar nesse número, tá? E eu separei aqui a empresa Fastenal, que é uma empresa americana que ela foi fundada lá em 67 e ela traz insumos para o setor de construção civil. E ela tem crescido ano a ano, tá? Então, dá uma olhadinha aqui nos números dela. A gente percebe que de 2019 a 2023, o EBITDA dela vem crescendo, não é um crescimento nada absurdo de outro planeta, porém, a gente teve pandemia e tudo mais aqui no meio, e mesmo assim ela continuou crescendo, endividamento controlado, e a dívida líquida pelo EBITDA dela é abaixo de 1, ou seja, ela continua crescendo com endividamento extremamente baixo, extremamente controlado. Então, é uma empresa mais conservadora para que a gente possa começar a investir, tá certo, pessoal? Então é sempre importante dar uma olhada aqui. Agora, pô, a empresa tem uma dívida líquida pelo EBITDA maior, isso quer dizer que é uma empresa ruim para a gente investir. A dívida, ela tá ali justamente para dar uma alavancada na empresa e ela poder crescer mais, tá? Então a gente precisa analisar com cuidado. Porém, uma empresa como essa daqui, para quem está começando, acaba sendo bastante interessante, porque não haverá volatilidades muito grandes ali que acabem assustando o investidor que está começando na bolsa, e a gente tem que tomar decisões para que a gente não saia da bolsa e sim permaneça investindo ao longo do tempo. Aí, pô, eu não consigo fazer essas análises, é muita coisa, não tenho tempo no meu trabalho. Cara, a gente tem a comunidade Notificações Lucrativas 10x. Então, nós temos uma casa de análise, chama Notorious Research, onde a gente está a todo momento analisando as empresas e trazendo para vocês as melhores oportunidades que eu estou investindo, que os outros analistas estão investindo e que a gente recomenda para os nossos assinantes. Então, caso você queira fazer parte desse canal, que a gente solta lá no WhatsApp, semanalmente a gente está mostrando lá o que a gente está olhando. Ó, essa empresa aqui está entrando na nossa watchlist, é uma boa empresa para a gente investir, porém o preço dela está muito caro ainda. A gente está de olho. Vocês ficam sabendo em primeira mão tudo que a gente está olhando e as decisões que a gente está tomando e recomendando investir também, tá? Então o link está aqui embaixo para entrar notificações lucrativas 10x. Aproveita aí que está um preço bem especial para vocês, certo? E agora, continuando aqui, a gente tem outros critérios que a gente pode levar em consideração. Então, a gente pode agora começar a olhar para as vantagens competitivas, que é algo bastante importante e acaba sendo uma barreira frente aos concorrentes, né? Então, a gente pode olhar, por exemplo, para a Nike, que é uma empresa que a gente recomendou lá notificações lucrativas, tá? Então, a Nike ela tem uma marca forte, né? Uma presença forte, uma marca reconhecida, não de agora, já faz bastante tempo, e isso acaba trazendo para a gente o chamado efeito Lindy. Para quem não sabe, o efeito Lindy acabou surgindo lá em Nova York, num clube de comédia chamado Lindy's, onde os comediantes eles chegavam lá para trocar uma ideia e tudo mais. Eles acabavam percebendo que os shows que estavam em cartaz durante um período maior de tempo, eles tendiam a permanecer durante um período maior de tempo. E isso acabou se chamando efeito Lindy das coisas, para você ter uma ideia. Por exemplo, a gente pega o livro Meditações de Marco Aurélio. Foi escrito no século II depois de Cristo. E até hoje a gente lê esse livro. E provavelmente daqui a 100, daqui a 500 anos, esse livro continuará sendo lido. Se a gente compara o nível de vendas do Meditações de Marco Aurélio com um livro de autoajuda do coach do momento, o coach do momento está vendendo mais. Porém, daqui a 5 anos, provavelmente ninguém mais está lendo esse livro do coach. E Meditações de Marco Aurélio continuar sendo lido, tá? Então é algo que é importante a gente também levar em consideração, tá? Outro ponto, a parte de tecnologia. A Nike tem muito caixa, ela investe pesado em tecnologia, né? Então ela acaba trazendo essa vantagem competitiva a mais frente aos seus competidores. A gente também tem o endosso de celebridades, então ela está sempre fazendo parcerias com várias personalidades que estão em alta na mídia, inclusive atletas principalmente, né? A gente também tem que a Nike, ela se tornou um objeto de desejo, não é apenas um artigo que eu vou utilizar, um tênis para correr. É um objeto de desejo, né? As roupas, você deseja aquilo ali. É algo a mais, acaba sendo um artigo que você quer mostrar que você utiliza aquela marca e não simplesmente utiliza pela usabilidade dela, tá? E a gente tem aqui também o seguinte, né? Você pode se perguntar, mas a Adidas também tem isso,
né? A Adidas também é uma empresa reconhecida, também tem uma boa tecnologia, também faz parceria com vários influenciadores. Porém, a gente tem um diferencial aqui na Nike, que é o seguinte: você pega o resultado na Nike, você percebe que ela entrega lucro ano a ano. Em alguns momentos, ela acaba caindo o lucro dela, porém ela acaba entregando um lucro bastante interessante, tá? Ao longo do tempo. E se a gente compara com a Adidas, a gente percebe que enquanto nesse último ano de 2023 a Nike teve um lucro de 5,2 bilhões, a Adidas teve um prejuízo de 75 milhões. E lá em 2022, enquanto comparando 2021 com 2022 da Nike, a Nike teve um crescimento da sua lucratividade, né, saindo de 5,7 bilhões de lucro para 6 bilhões de lucro. A Adidas saiu de um lucro de 2021 de 2,1 bilhão para 612 milhões, ou seja, ela está perdendo valor, algo está acontecendo dentro da Adidas. E se a gente compara esses parâmetros, a Nike sai na frente. É por isso que a gente prefere a Nike. Inclusive, o momento de compra da Nike é bastante interessante. É por isso que a gente recomendou lá dentro das notificações lucrativas. Se você não entrou ainda, recomendo fortemente que você entre, tá? Então essas dicas aí já valeu o teu like, tá? E a gente tem mais alguns critérios aqui para você, tá? Agora em relação à precificação desses ativos. Então a gente pode fazer um fluxo de caixa descontado, que é algo mais aprofundado. Se eu fizer um vídeo aqui sobre fluxo de caixa descontado, provavelmente vai pegar 50 views. Comenta aí se você gostaria de um vídeo como esse daqui para eu ter uma febre aí, se vocês estão interessados em saber algo mais avançado como isso. Eu acredito que não, mas comenta aí, tá? Para quem é do MIV, sabe muito bem que a gente já viu lá de forma aprofundada. Agora, a gente pode ver de uma forma mais simplificada os múltiplos históricos. Então, a gente pode comparar historicamente em que patamar de múltiplos essa empresa está trabalhando e a gente pode verificar, pô, tá muito esticada, tá abaixo da média, e a gente pode verificar algo assim, tá? Então, por exemplo, se a gente dá uma olhada na Nike, a gente percebe que a média do preço pelo lucro histórico dela é de quase 36 vezes o lucro. E atualmente está em 27,46 vezes, ou seja, está abaixo da média. Assim como a gente dá uma olhada pelo EV, pelo EBITDA, em relação ao valor da empresa, em relação à geração de caixa dela, tá? E a gente percebe que ela chegou num pico de quase 56 vezes e atualmente está em 20 vezes o EBITDA. Então, historicamente, ela está num patamar bastante atrativo. E agora eu quero te convidar para me acompanhar lá no meu Instagram, que é felipe.cnp. Eu estou compartilhando vários conteúdos sobre investimentos lá. Acho importante você ir para lá também. Vai lá, me segue, manda um soquinho lá no direct para eu saber que tu veio aqui do YouTube, tá? E caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, agora é o momento. Aperta no botão aí vermelhinho, se inscrever, é totalmente de graça, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!